Vamos começar então, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado aqui pela presença no nosso talk show aqui. Hoje nós estamos aqui com colegas incríveis que vão trazer aqui uma abordagem, tenho certeza, muito rica sobre minerais críticos e estratégicos e também trazer uma visão de contribuição, de insights para a COP30 que está aí prestes a acontecer em Belém do Pará nas próximas semanas. Então, primeiro, uma honra, um prazer enorme estar aqui podendo moderar esse painel, só com gente boa, e poder participar de mais uma Expo IBRAM, dessa vez aqui em Salvador. E obrigado a todo o IBRAM e a turma, principalmente o Raul, o Fernando, Paulo, toda a equipe, pelo convite de estarmos aqui participando desse talk show. Primeiro, a gente gostaria de começar aqui apresentando, fazendo uma breve apresentação dos colegas. Começar com o Eduardo. Eduardo, se puder fazer uma breve apresentação aqui, rápido, trazer um pouquinho do seu histórico na mineração, por gentileza. Legal. Bom dia a todas e todos. Agradecer também o convite, poder participar aqui, num evento diferente, né? Saindo do eixo tradicional Minas e Pará, e trazendo toda essa alegria da Bahia, Expo IBRAM com show. Difícil explicar para a esposa que a gente está aqui trabalhando, mas... Eu trouxe a minha, então. Eu não consegui porque as meninas têm que ir para a escola. Mas, enfim, meu nome é Eduardo Orban, eu estou na Taboca há 7 anos e meio, no último ano, mais ou menos, como CEO, mas já passei, estou aí com 20 e poucos anos de experiência na mineração, já trabalhei na Vale, já trabalhei na Rio Tinto, trabalhei na Anglo American e na CSN, e passei um período também numa consultoria. Na Taboca, a gente está... É a primeira experiência, eu diria, que a gente avança um pouco na cadeia. Somos apesar de ter o nome de mineração Taboca, a gente não vende mineral, a gente vende metal. Então, é uma cadeia um pouco mais avançada. Produzimos estanho metálico, somos o maior produtor de estanho do Brasil. E produzimos ferro-ligas, de nióbio e de tântalo. Somos também o maior de tântalo do Brasil. Metais, todos eles, em qualquer lista de qualquer país que você for falar de críticos e estratégicos, aí estão presentes, bastante relevantes na transição energética. Então, um prazer estar aqui nesse painel, agradeço e vamos... Temos muito a falar sobre os produtos da Taboca, Eduardo. Temos também aqui conosco o Fábio Brandão, que é diretor global de gestão de ativos e engenharia da Vale. Fábio, seja bem-vindo ao nosso painel. Por favor, puder trazer rapidamente um pouquinho da seu histórico para o público. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado, IBRAM. Obrigado pela chance de estar aqui. Obrigado a vocês, dedicar esse tempo aqui para o nosso bate-papo. Fábio Brandão, eu estou hoje como diretor global de gestão de ativos e engenharia da Vale Metais Básicos e estou na Vale completando 6 anos. Tive passagens anteriores pela Alcoa, Samarco, Fortescue na Austrália e Leighton Contractors também na Austrália. Grande prazer estar aqui hoje. Só uma nota rápida. Estou hoje representando aqui com vocês a Vale Metais Básicos. Nós somos uma empresa de mineração global, focada na produção de cobre, níquel, cobalto e os minerais e os metais do grupo da platina. E temos hoje operações no Brasil, Canadá, Indonésia, Japão e UK. E pertencemos 90% à Vale SA, que todos vocês conhecem, e 10% a Manara Minerals, que é o nosso outro sócio na empresa. Fizemos nosso carve-out em 2023. Eu gosto sempre de enfatizar que nós estamos focados, né, no fornecimento responsável e seguro
de minerais e metais essenciais para a transição energética. Obrigado, Fábio. Temos também o Mark Travers. Está funcionando bem a tradução? Tá bom. Aproveitando, o Cássio Dritz te mandou um abraço. É o nosso CEO agora na Rockshield. Pediu para deixar um abraço para você. Tá bom? Seja bem-vindo, Mark. É um prazer tê-lo aqui contigo. O Mark é CEO da Brasília Níquel. Por favor, tragam rapidamente um pouquinho da tua trajetória aqui para a turma. Obrigado. Bom dia a todos. I will be the only guest that speaks in English. Like Eduardo, I have a hard time explaining why I'm here. My wife calls it my vacation this week. So yes, I'm the CEO of Brazilian Nickel. I've been the CEO since early 2023. My role in taking the CEO position was to bring the Piauí Nickel project in northeastern Brazil from an early stage project towards execution, and we're working on doing that, we hope, by the middle of next year. I'll talk a little bit about the project in the context of the questions, but before that, I spent 20 years at Vale, and very familiar with the assets that Fabio is responsible for right now. I was, in my final few years at Vale Base Metals, I was the executive vice president of Base Metals, global business, and responsible for nickel and copper. Thank you, Mark. E finalmente nós temos o Tony Lima, que é COO da Appian Capital Brasil e que está conosco hoje aqui para trazer um pouco da visão de investimento no Brasil, né, Tony? Por favor. Sim, bom dia a todos. Prazer estar aqui, parabenizar a organização, né, do Congresso, da Exposebran, agradecer pelo convite, uma honra estar aqui representando a Appian Brasil. Eu tenho aproximadamente 25 anos de atuação na mineração, no começo com engenharia e projetos, passei 3 anos na Vale, nos projetos Brucutu, Salobo, depois fui para o grupo Aura Mineros, os ativos de ouro da mineração Apoena e mineração Vale Verde, onde eu fiquei a maior parte da minha vida. A Appian estou há 7 anos, desde 2018, quando a Appian chegou no Brasil para fazer os seus investimentos, comprou a mineração Vale Verde, passei 5 anos na execução do projeto, vendemos recentemente e continuo no grupo como COO, responsável principalmente pelas operações da Atlantic Nickel. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigado, Tony. Nós vamos começar agora uma rodada de algumas perguntas, mas também os participantes fiquem livres aqui para interagir, para contribuir, somar com a fala de cada um, tá? Não necessariamente precisa seguir o roteiro da forma como está aqui, tá? Não tá conseguindo. Funcionou agora, Mark? Ok. Então, vamos começar com o Eduardo, da mineração Taboca. A gente falar um pouquinho do papel do estanho e outros metais estratégicos na nova economia, né? A Taboca tem uma longa trajetória, você começou a falar aqui no início, né, na produção de estanho e de outros metais que são estratégicos hoje, né, na economia. Como vocês enxergam a evolução dessa demanda por esses minerais que todo mundo fala agora, né? E na era da eletrificação, principalmente, né, da transição energética e a correlação com a agenda da COP30 que está para iniciar nas próximas semanas. Legal. Bom, como eu tinha começado a falar, a Taboca é uma mineradora metalúrgica. Nós produzimos estanho metálico e ligas de ferro nióbio e ferro tântalo. O estanho é um dos grandes, eu diria, protagonistas aí, junto talvez com cobre, alumínio, níquel também, em todo esse processo de eletrificação. Para quem não tem ciência, o estanho é a cola dos metais. Você pegar qualquer circuito eletrônico e virar de costas aquelas gotinhas prateadas, é o estanho e ele que faz a solda de todos os componentes eletrônicos. Então, ele está presente em todos os componentes eletrônicos. E quando a gente fala de transição energética, tem muita associação com a eletrônica, IA, enfim.
E um outro uso bastante expressivo do estanho são nas folhas de Flandres, que é uma chapa metálica recoberta com estanho, usado em praticamente toda a embalagem metálica de alimentos, porque ele previne a oxidação da chapa metálica e mantém a qualidade dos produtos durante a vida útil. E aí, quando a gente fala de alimento, também tem toda a segurança alimentícia, que é fundamental, principalmente num país em que a gente continua com a população crescente. Então, de fato, é um metal que tem bastante protagonismo nesse cenário, e é um dos poucos metais. Eu tive recente, há 2 semanas, e eu tenho certeza, o Tony falou que esteve lá também na LME Week, é um dos poucos, se não o único metal que tem déficit no desequilíbrio de oferta e demanda. Então, a gente tem um cenário bastante positivo, olhando para frente. Com esses 2 grandes usos, por hora, não existem substitutos, então a demanda ela permanece, e a gente começa a ver outras aplicações de estanho, por exemplo, em baterias, já tem se aplicado cada vez mais, que também tem bastante apelo nesse processo todo. Nióbio, naturalmente, para reforço do aço, ele é bastante também demandado, e o tântalo, que é um metal não tão comum, conhecido, ele é utilizado, em sua maior parte, para a fabricação de microcomponentes eletrônicos, principalmente os capacitores de tântalo. Pelas propriedades químicas do tântalo, você consegue fazer os capacitores cada vez menores, que permitem cada vez mais a miniaturização de todos os componentes, por isso que o celular é cada vez menor, os computadores cada vez menores, e também muito associado a essa indústria eletrônica, que a demanda é bastante crescente. Adicional a isso, a gente tem estudos em pesquisa e desenvolvimento. Pitinga, a gente brinca que em Pitinga tem elementos que ainda não estão na tabela periódica, porque os que estão na tabela periódica também estão em Pitinga. E a gente tem, fruto de... Estamos aí mais de 40 anos explorando a nossa mina e produzindo estanho, nióbio e tântalo. Nas barragens de rejeito, a gente tem uma concentração muito grande de ráfnio, de zircônio e de terras raras, em teores que você não acha em mina nenhuma. E aí é uma mina já moída. Só precisa de uma tecnologia para poder recuperar. E estamos fazendo estudos nesse cenário. Também, ráfnio e zircônio bastante utilizados aí em aços especiais, na energia nuclear, terras raras, acho que não precisa nem falar, é uma gama enorme de aplicações, mas muito se fala aí dos elementos magnéticos para os ímãs permanentes, que também está muito associado a toda essa transição. Então, a Taboca ela tem um portfólio de produtos e uma vida útil extremamente longa, a gente fala aí de décadas ainda de exploração e com potencial muito grande. A gente, desde abril desse ano, está sob a gestão de um novo controlador. Era um grupo peruano que cuidava da Taboca. E em abril, nós fomos adquiridos por uma empresa chinesa com uma capacidade de investimento muito maior e com um interesse muito forte, porque o grupo chama CNMC. São um dos maiores players globais de tântalo metálico, então eles compraram muito focado no tântalo. E já tem muitas discussões aí sobre ampliar a capacidade e fazer um investimento pesado em pesquisa geológica para poder aumentar ainda mais a vida útil. Então, é bastante alinhado com toda essa agenda. E aí, quando a gente joga isso tudo com a COP, pensando em descarbonização, melhor uso circularidade, melhor uso de recursos, água, as coisas todas elas se encaixam. E eu vou um pouco além. A mineração, além do que ela faz e que é bastante óbvio, ela ajuda muitos outros processos a cuidarem ainda melhor do meio ambiente. Não fosse fertilizante, não fosse maquinário, não fosse a inteligência artificial cada vez mais aplicada na agricultura, quanto que a gente ia precisar de terra a mais para produzir a mesma quantidade de alimento?
não fossem os metais especiais para poder verticalizar as cidades, quanto mais que a gente precisaria de terra para as cidades acomodarem a população. Então, a gente tem um impacto muito maior e a gente começa a ver. Ontem, a gente participou de um painel técnico e a gente está fazendo uma parceria com o Instituto Hercílio Rondon, que é um instituto de pesquisa. Eles estão avançando bastante na parte de nanotecnologia e nanopartículas de metais. Para dar um exemplo muito simples, eles estão produzindo peças de caminhão que antes pesava 35 quilos com 12 quilos. Então, você tem a mesma função num caminhão com menos peso, gasta menos combustível e gasta muito menos mineral. Então, para fazer a mesma quantidade de peças, você aumenta a vida útil da mina na mesma mina, porque você usa menos mineral para produzir. Então, assim, tem um leque enorme de possibilidades dentro de pesquisa, dentro de desenvolvimento e novas tecnologias que alavancam toda essa necessidade da sustentabilidade, de descarbonização, enfim, as coisas, elas se juntam. Se conectam. Obrigado, Eduardo. Fábio, vamos falar um pouquinho aí de transição energética sob a ótica de uma grande multinacional, que é a Vale, né? A Vale Base Metals atua em mercados estratégicos, todos sabemos, para a transição energética, né? Principalmente o cobre. Como vocês estão integrando, né, essa agenda de minerais críticos com o compromisso de descarbonização global? E aproveitando que você é da área de gestão de ativos, né, essa parte de descarbonização certamente está na sua pauta internamente, né, não só para fora. Se puder juntar, fazer uma conexão das duas aqui, não estava no script não, mas eu não pude deixar de trazer esse ponto, por gentileza. Sem problema. Dinei, obrigado pela pergunta. Nós, na Vale Metais Básicos, nós não diferenciamos, né? A nossa estratégia é o crescimento com a descarbonização. Não são duas agendas separadas, né? Não dá para separar. Na minha visão, não dá para separar. Quando você for escolher um novo método, uma nova opção de engenharia, a descarbonização já tem que estar lá, né? Ontem, o nosso VP, o Bitar, ele falou uma coisa muito bacana, né? Ele falou que a segurança do processo começa na engenharia. Eu diria a mesma coisa. A descarbonização, a opção mais balanceada, começa na engenharia. Então, tentando responder a sua pergunta, o que nós fazemos? A nossa estratégia de crescimento hoje nós temos aí diversas opções na mesa, né? Nós estamos com uma estratégia de crescimento com base nas nossas operações, nos nossos projetos. Nós temos diversos, né? Nós estamos aí hoje com a produção do ano passado de 350 mil toneladas de cobre. Vamos chegar entre 420 e 500 mil até 2030 e 700 mil até 2035, com opções para mais. Isso coloca o Brasil no novo patamar, né? No novo patamar. De player global de produção de cobre. Nós temos aí no nosso portfólio, não sei se todos são familiarizados, nós temos a operação de Salobo, que é uma operação World Class, é a nossa maior operação de cobre e a maior mina de cobre do Brasil. Salobo produziu ano passado 200 mil toneladas de cobre, maior produção da história. Nós terminamos de rampar a planta de Salobo 3, né, adicionando aí mais 12 milhões de toneladas de processamento, de capacidade de processamento. E nós estamos buscando para essa mina opções alinhadas à descarbonização e ao crescimento sustentável. Por exemplo, estamos investindo na opção CPF, Coarse Particle Flotation, que vai nos permitir chegar no produto moendo menos e utilizando menos água. Isso é só uma das opções que nós estamos avaliando. Então, esse para mim é um exemplo do que você perguntou. É você alinhar o seu crescimento com a agenda da descarbonização. Não dá para ver as duas coisas de forma separada. Temos também a operação de Sossego, que é foi a nossa primeira mina de cobre, né? Rodou em 2004. Foi muito bacana encontrar tanta gente que eu já trabalhei em Sossego, já trabalhei em Salobo. É muito legal ver isso, né? A comunidade da mineração. E Sossego, nós estamos aí agora partindo para o projeto do Bacaba, que é um projeto para continuação, né, das nossas reservas. E quando você olha, não tem um mapa aqui, mas quando você olha no mapa, nós temos, depois de Bacaba, temos vários outros projetos, Cristalino, 118,
que vão fazer de Sossego no futuro um hub de processamento de cobre. Na parte do níquel, temos Onça Puma, né, nossa produtora de níquel classe 2, que é uma liga ferro-níquel. Acabamos de comissionar o forno 2, que está rampando ainda, estamos quase chegando na potência máxima. E no forno 2, mais exemplos que eu posso te dar do que eu falei, nós trouxemos várias tecnologias que ainda não estão presentes no forno 1, mas nós vamos estender para ele no futuro. Um exemplo, nós reaproveitamos o ar quente do forno para o processo de calcinação. Então você já está consumindo menos energia aí logo de cara. Cogeração. E também mineração circular. Nós estamos aí com o MOU assinado para desenvolver uma alternativa para utilizar a escória de onça-puma como um aditivo para fertilizantes. Então vai ser a mineração circular, a mineração sem rejeitos que todos nós tanto buscamos, né? Além do que, hoje, nós já utilizamos a escória de onça-puma para a produção de brita, produção de asfalto. Já tem lá várias áreas em Ourilândia e regiões sendo cobertas com escória substituindo a brita. Então, não sei se eu consegui te responder. Claro, perfeito. Mas não, na minha visão e na visão da Vale Metais Básicos, nós não separamos. O crescimento tem que vir junto com a descarbonização. Essa correlação, ela não tem que ser alta, né? Continuar sendo alta, não dá para se separar. Você tem razão. Bom, foi bom que você deu uma atualizada dos projetos aí para o Mark, que já deixou a Vale Base Metals há algum tempo, né, Mark? Já certamente trabalhou nessas iniciativas aqui no passado recente e foi atualizado aí de tudo que está acontecendo. Ele iniciou várias dessas lá atrás. Exatamente. Né? O legal é isso, né? Que encontrar aqui colegas que iniciaram projetos e a gente dá sequência, né? Mark, vou falar um pouquinho de níquel, né? A gente falou do Onça Puma, mas a Brasília Níquel, né, tem um projeto muito interessante no Piauí, no Nordeste do Brasil. E o níquel é um metal protagonista também nesse processo de transição energética, né? E é um dos metais mais demandados na eletrificação, todos nós sabemos disso. Como que você enxerga, né, a competitividade do Brasil neste contexto global? Maybe I just give a little bit of backdrop on nickel and why it's important to answer your question. So nickel traditionally has been used for many different sources, primarily for things like stainless steel, but the growth of the electric vehicle industry and the demand for nickel in the electric vehicle batteries is the story from, let's say, the late 2010s to early 2020s. So you've seen an incredible increase in demand for nickel to be used in the context of electric vehicle batteries. And I think that's an important point to note. And we see that increasing dramatically over the next 10 years. I think the story out there about electric vehicle batteries is what technology would be used, and is nickel going to be a predominant factor in that? And we strongly believe that nickel will be in demand, in high demand, for the next 10 plus years for electric vehicle batteries and electrification. It also has some usage in electric storage as well, electricity storage as well, but more minor. I think the other piece that's very important to note about nickel in this context is the incredible urgency about the diversification of supply chains and the need to establish what we call resilient supply chains for the economies of outside of China. And I think what we see is there's incredible focus and concentration in a number of the critical minerals, including nickel, and there's a strong demand to bring projects online so that we can diversify those supply chains. And I think that positions Piauí Nickel extremely well. In the context of Brazil, maybe I'll come back to Piauí Nickel and let's talk about Brazil in that context. I think like other critical minerals or rare earths or lithium, et cetera,
Brazil is endowed with incredible richness in nickel. And while there may be some other countries that have more resources and reserves in nickel, Brazil's are quite high in the list, but also, very importantly, very competitive. Some of those other jurisdictions that have strong nickel reserves and resources tend to be higher cost. What we have in the Piauí Nickel Project is a low cost, low OPEX operation and can compete very well. And we think that there are other projects in Brazil that could attract that investment. And we have other projects that we are looking at in very early stages to bring our approach in other areas as well. But Piauí Nickel is our first approach. I think maybe just to say, why is Piauí Nickel so important? I think there is an incredible urgency out there to get projects going. And the Piauí Nickel Project we've been working at it for over 10 years, and we've brought it to an incredibly mature level of engineering, construction readiness, the permits are ready. And so from a Brazilian perspective, you've got a great project ready to go. Absolutely, absolutely. Thank you. Tony, vamos falar um pouquinho do olhar do investidor, né, no Brasil, da Appian Capital. A Appian tem investido fortemente em projetos aqui no Brasil, né? E como que os investidores internacionais, principalmente, estão avaliando essas oportunidades aí em minerais críticos e estratégicos nesse momento, principalmente nesse momento onde o tema, o mineral crítico estratégico, questão da geopolítica global, governo americano, guerras, ou seja, é um tema extremamente na pauta atual. Sem dúvida, Ednei. E para a Appian é exatamente por onde passa as decisões, e o Brasil tem sido o principal país onde a Appian tem feito os seus investimentos. A Appian já fez 37 investimentos ao redor do mundo, África, América do Norte, na América do Sul, mas a maior concentração dos investimentos é realmente aqui no Brasil, concordando muito com o que o Mark trouxe sobre o mercado de níquel. O nosso principal ativo hoje, a Atlantic Nickel, está muito alinhada a esses objetivos que o Mark trouxe. Mas eu posso assim, resumir o olhar do investidor em vir ao Brasil, ancorado. Eu falei 3 pontos, mas bebendo da fonte do painel anterior, eu vou até acrescentar um 4º ponto aqui, o painel do palco A, né, sobre minerais críticos, antes do nosso. A gente tem justamente um ambiente geopolítico muito favorável, né? O Brasil está se posicionando como um país ainda neutro, né, sobre essas guerras comerciais, com relativa estabilidade política, e isso realmente não tem dúvida que nos faça esse friendshoring, né, para atrair esse investimento e ter alternativas de diversificação, como o Mark bem trouxe. Nós também temos um mercado bem regulado, né, de uma maneira geral, principalmente o mercado financeiro, que dá segurança jurídica para os investidores. Então, nós temos feito através de FIPs, né, Fundos de Investimentos e Participação, regulados pela CVM, e isso é um atrativo ao investidor quando vem investir aqui no Brasil. De uma maneira geral, ampliando essa regulação também para os processos minerários e de licenciamento, temos regras muito bem estabelecidas e também boa previsibilidade, mas esbarramos no excesso de burocracia e na lentidão, muitas vezes, desse processo. E acho que é aí que a gente tem que ganhar, né, sendo corretos, íntegros, justos, mas céleres, para realmente destravar esses investimentos. E um outro ponto também muito importante, que é a nossa própria dotação geológica. A gente tem somente 27% hoje, né, da nossa área pesquisada, temos um potencial enorme, né, ouvindo o Eduardo aqui sobre os ativos lá na Taboca, quantas outras não teríamos, né, para ser exemplo aí de fornecimento de grandes materiais, principalmente dos críticos e estratégicos. E por último, também nós temos o Power Shoring, né, que foi citado aqui através do estudo do IBRAM encomendado à CETEM,
onde se descrevem esses diferenciais competitivos. Nossa matriz energética é altamente limpa, né? Nós hoje temos somente 10% das nossas fontes vindas de origens fósseis, sendo que a média do mundo é de 70%. Então, com esse olhar da baixa pegada de carbono, com a preferência de investimento, isso também nos leva a ter realmente um grande atrativo. Temos área, temos pessoas, mas carecemos também de capacitação. Eu acho que esse é um grande ponto. A gente precisa realmente investir na qualificação para que a gente possa executar todos esses projetos. Antes do painel, falando com o Eduardo, quando foi a última vez que a gente contratou alguém que estava desempregado, né? Então, a gente está vendo um aquecimento do mercado e as futuras gerações têm que se interessar, realmente têm que se orgulhar da mineração para fazer delas a sua carreira. Se interessar principalmente pelas engenharias, né? O Fábio trouxe aqui, né? O princípio de tudo tá na engenharia, né? A gente acredita muito na engenharia e hoje, né, a carência técnica, né? A gente já está já está vivendo isso há algum tempo, né? Algum tempo. Vou voltar aqui para o Orban. Orban, a gente vai falar agora de confiabilidade, um pouquinho de confiabilidade, né? Quais são os principais desafios, na sua visão, para o Brasil se consolidar de fato, né, numa posição de destaque como um fornecedor seguro, né, de minerais críticos, de minerais estratégicos, para esse cenário global que nós teremos aí nas próximas décadas? Muito bem. O principal, você quer ser protagonista de mineral, você tem que ter mineral. E a gente tem. E muito, com o pouco que conhecemos, já é muito. Potencial de... Então, o potencial é enorme. Não ia ser sorte a gente sondar 30% e só lá ter mineral, né? Então, o potencial é muito maior, sem sombra de dúvidas. Num ambiente geopolítico extremamente tranquilo e eu não vejo o cenário de que isso possa mudar radicalmente, independente de que governo pegue as rédeas do processo daqui para frente. Então, praticamente tudo que a gente precisa, no início do processo, ele tá aqui no nosso país. A gente estava também conversando mais cedo, eu, 22, 23 anos aí que eu estou nessa indústria, eu nunca vi um ambiente tão integrado e convergindo para fazer a mineração cada vez mais protagonista. A indústria está muito focada nisso, o mundo está demandando isso, o IBRAM tem feito um trabalho extremamente exemplar e com muita força junto ao poder público, mas o próprio poder público, eu nunca vi tanto empenho em discutir política, ser mais célere nos processos, que a gente sabe que esse é um grande gargalo, que traz sim uma certa insegurança, porque como nosso custo de capital é alto, um projeto que demora 5, 10 ou 15 anos faz uma diferença enorme no valor final desse projeto e acaba, eventualmente, assustando um pouco o investidor. Mas eu acho que isso tudo está indo muito bem direcionado e eu acredito, sou bastante otimista de que a gente vai conseguir melhorar essas etapas. Mas eu acho que ainda faltam coisas, alguns desafios do nosso país. Infraestrutura é uma delas. As minas não estão na beira da costa. Logística, principalmente, né? Assim, é um país continental, com uma malha ferroviária pequena, com rodovias. Ontem alguém comentou, acho que 10% da malha de rodovias e estradas do Brasil é asfaltada, e desses 10% asfaltado, 30% está em boas condições. Então, isso encarece bastante o custo logístico, não só o custo, mas traz o transtorno de caminhões transportando esses bens minerais. Então, é algo que precisa ser endereçado. Os portos não estão com capacidade ociosa e vai precisar escoar. Naturalmente que a gente torce para que não precise escoar tanto mineral, que a gente consiga verticalizar a indústria e trazer essa indústria para o Brasil.
Mas aí eu acho que a gente esbarra, na minha opinião, numa das coisas mais críticas para o nosso país: mão de obra. E era o que a gente estava conversando. Eu falei, Tony, fala a última vez que você contratou alguém desempregado. A gente só tira dos outros. Só que se eu tiro da sua, você vai tirar da Appian, que vai tirar e vai ficar rodando. Exato. Isso porque a gente já está operando. Mas aí vai chegar mais 5, 10, 15 empresas novas que não tem ninguém, que vai precisar construir do zero. E, infelizmente, a gente tem visto, mesmo que lentamente, um desinteresse pela engenharia, pela disciplina técnica. Não é a mesma... os candidatos por vaga... E os engenheiros que estão formando, não todos querem vir para a indústria. Tem muita gente indo para o mercado financeiro, tem muita gente indo para... Enfim, então acho que a gente tem um desafio enorme. E eu fico muito feliz na hora que você vê aqui o stand dos estudantes. Aquela fila não para. Qualquer hora que você vai ali fora, tem um grupo de estudantes lá esperando para entrar dentro do mundo da mineração. E a gente tem que fazer isso, atrair o jovem. O pessoal quer fazer TikTok. Pode fazer TikTok, mas o TikTok depende da mineração. O YouTube depende da mineração. Quer falar no celular? Quantos minerais tem dentro de um celular? Então, acho que é o grande apelo de como que a gente traz o jovem a se interessar. A Ana Sanches, num evento passado, falou sobre existem indústrias mais sexys. Aos geólogos e engenheiros de minas e metalurgistas, me desculpem o uso mais grosseiro, mas você pegar um pouco de terra e fazer virar metal é muito sexy. É muito sexy. Porque é uma transformação absurda o que a gente faz dentro da nossa indústria. E eu acho que esse é o nosso maior dever de casa, é atrair o jovem para vir para a mineração, atrair os outros setores para vir para a mineração, porque não existe um mundo sem a mineração. A gente, de tudo que a gente tem aqui hoje, ou a gente planta, ou a gente cria, ou a gente minera. E o que a gente planta, a gente usa o mineral, e o que a gente cria, a gente também usa o mineral. Então, é um caminho sem volta, que talvez tenha nos feito, no passado, cometer alguns erros, por saber que é essencial, e agora a gente tem que resgatar essa credibilidade, porque não é porque somos essenciais que a gente tem licença para fazer o que quiser, pelo contrário. Então, o grande desafio para mim é mão de obra, é atrair o jovem para a indústria, porque para crescer, e a gente fala aí, os relatórios mostram 3, 4, 10 vezes mais minerais que precisam ser produzidos, a depender de qual que a gente esteja falando, vai precisar de gente para produzir isso tudo. Por mais que a gente invista muito em automação, continua precisando de gente para engenheirar isso tudo. Então, tem alguns desafios aí que ainda não estão na pauta de política de minerais estratégicos, mas que nós, como indústria, temos que ter bastante atenção. Eu concordo plenamente com você, Eduardo. Eu acho que a gente está num ambiente, eu estou vendo um ambiente muito colaborativo, né? Um pouco você trouxe no início. A gente vê uma colaboração muito grande entre a indústria, o Estado, órgãos reguladores. Principalmente, né, tenho trabalhado há quase 10 anos no estado de Goiás e tenho certeza, não só Goiás, mas outros estados também, a gente vê um ambiente muito propício ao desenvolvimento, né? E outro ponto é a gente precisa atrair os jovens, né? Eu fico muito feliz ao ver ali fora, você citou aqui, a meninada ali, né, com brilho nos olhos, né, de conhecer o que a gente faz. E eu falo muito que a gente passa por uma comunicação ainda deficiente, né? A nossa comunicação ainda é deficiente. Nós comunicamos muito bem aqui dentro de casa, né? Nós estamos falando aqui, a maioria do público aqui são mineradores, né? Então, aqui dentro a gente comunica muito bem, mas para fora ainda a gente tem muito a desenvolver. E essa comunicação efetiva para fora vai sim nos ajudar a atrair, né, os jovens para o nosso setor. E isso vai demorar algum tempo. Então, a gente precisa ter planos
de curto, médio e longo prazo para podermos fazer essa transição até que a gente evolua mais. Bom, Fábio, falando um pouquinho de governança, né, na pauta de ESG, a Vale Base Metals tem ampliado sua atuação com parceiros estratégicos, né? Recentemente a gente viu aí na mídia, a gente tem acompanhado de perto, né? E de que forma essas alianças internacionais, né, e acordos associados à pauta ESG, né, tem moldado, tem guiado as decisões de investimento e também de operação dentro da Vale Base Metals atualmente? Obrigado, Dinei, de várias formas, né? Ao escolher um parceiro, nós já estamos também praticando aquela agenda que eu te disse antes, unificada, né? O nosso crescimento mineral alinhado com a pauta ESG. Então, ao escolher um parceiro, ao escolher alguém que vai nos ajudar a desenvolver um projeto, ao escolher alguém que vai nos trazer uma tecnologia, nós já estamos praticando isso, né? E temos conseguido muito sucesso nisso, né? Não só no nosso desenvolvimento, na inovação tecnológica, mas também em outras empresas que têm nos ajudado, né, dentro e fora do Brasil, a atingir nossos objetivos. Então, hoje, concordo com o Eduardo, nós comunicamos, minha visão, nós comunicamos mal para o resto da sociedade o que nós fazemos e como nós fazemos. E a má notícia chega primeiro. A má notícia, ela pega, né? A boa notícia não chega e a má notícia anda rápido. Então, eu vejo que existe todo um setor hoje, e eu vejo que vai haver uma oportunidade maravilhosa na COP30, né, de nós mostrarmos isso, que dá para juntar o crescimento com a sustentabilidade, que a mineração pode ser uma parceira da conservação, né, que nós somos uma alternativa para a conservação, né. Eu acho que nós temos, pegando também um outro ponto que foi falado, nós temos reservas maravilhosas, nós, a Vale Metais Básicos, e o Brasil como um todo, né? Temos muitas empresas comprometidas e, eu diria, jogando no nível global, né? Nós temos fornecedores no Brasil que não estão devendo nada a quem está lá fora, né? O que falta é exatamente esse direcionamento de nós juntarmos tudo, né? E, como dizem meus amigos de Minas Gerais, na minha visão, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E como eu ouvi aqui essa semana, e a faca está quente. Então, temos tudo que precisamos, né? Basta nós unificarmos isso numa estratégia integrada, buscarmos as discussões corretas, né? Buscarmos, nós gostamos de dizer que nós queremos e somos protagonistas nessa transição energética, mas nós queremos uma transição energética justa, né? Uma transição energética que traga desenvolvimento social e econômico, né? É isso que nós estamos buscando e isso que nós podemos mostrar que nós somos capazes de fazer. Que, na verdade, nós já estamos fazendo. Temos diversos exemplos, por exemplo, próximo à nossa operação de Salobo, temos vilas, algumas vilas ali, que, quando nós começamos a trabalhar com eles, nós vimos que tinha muito por fazer, né? Como se diz, o mato estava muito alto. E nós estamos trazendo desenvolvimento de cultura, de educação, empregabilidade, já temos aí 220 pessoas assistidas, tocando o seu ponto, Eduardo, tentando empregar essas pessoas, que no passado não eram vistas, né? Você está ali com a operação e a vila do lado e a pessoa que está desempregada naquela vila. Como é que você não pode continuar operando e deixar o desemprego crescer do seu lado, né? Então, nós estamos aí já com 220 pessoas assistidas, temos criado programas para buscar essas pessoas em paradas de usina, por exemplo, oferecer curso de capacitação, formar essas pessoas não só para a nossa operação, mas para o mercado também, trazendo a transformação, a vida mudada que nós queremos de forma positiva, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acredito que isso é super possível, é viável, e como foi dito ontem aqui também num painel que eu gostei muito de ver, né? Foi mostrado um gráfico da segurança melhorando e, coincidentemente, a produção subindo. Então, não tem mais aquilo, né, que a segurança vai antagonizar a produção. Eu diria o mesmo para a sustentabilidade. Não dá para dizer que a sustentabilidade, a conservação vai emperrar o crescimento. Não vai. Ele vai te ajudar, ele vai melhorar, ele vai te abrir portas
para mercados, parceiros, tecnologias, alianças, que sem elas você não vai conseguir chegar onde você queria. Então, certamente, a pauta sustentabilidade e pauta segurança, elas bem trabalhadas, elas são sinônimo de produtividade também, no final do dia, são sinônimos de produtividade. Então, a gente não dá para desassociar mais, né? De agora em diante, é um caminho sem volta, né? Passamos a ponte caiu, então já era, já era. Obrigado, Fábio. Mark, trazendo um pouquinho, associando com inovação, tecnologia, essa pauta, né, a operação lá de Nico no Piauí, tem um modelo que é um modelo inovador, né, de produção, todos nós conhecemos um pouco, se você puder comentar rapidamente, que tem, né, uma pegada de carbono muito menor do que operações tradicionais que nós temos na indústria, né? E quais são as principais lições, né, que poderiam ser compartilhadas aqui com o público sobre inovação, né, aplicada a uma mineração sustentável? Perhaps I'll start with explaining why I think we have what our particular brand of innovation is. Thanks, Fabio. Innovating in a radical way is always difficult in a challenging industry. You tend to have many hurdles you have to face. Our innovation isn't radical, but it's adapting a process that is used in many other commodities and trying to bring a simpler, more cost-effective, and more sustainable way to produce for certain types of nickel ore bodies. And so we use what's called a heap leach process. And heap leaching we see as very simple and perhaps new to nickel on a commercial scale for the types of ore bodies that we're dealing with. It has been used very effectively in copper, gold, and other commodities. So to bring innovation has been a 10-year journey and possibly later because we do have principals who did this in prior projects before they purchased the Piauí Nickel project. And I think innovation for us brings a simpler, more cost-effective, low OpEx, but also more sustainable project when we compare it to, let's say, projects that are direct competitors to us. They're not the furnaces of Onça Puma, but they might be the high-pressure acid leaching projects that you see in Indonesia. And we have to find a way that we can take our types of ore bodies and be very cost-effective. The benefit of being simple is that through this innovation, we are able to achieve many sustainable goals. You mentioned the carbon emissions. We have a very low carbon intensity for the production of our product, which we can benchmark against those other types of projects that would be building these types of HPAL plants, the pressure acid leaching plants. We also use almost the entire ore body. We don't separate between higher grade and lower grade. Through the way we're doing things and the deep knowledge that you have to develop in the ore characterization, you use the entire ore body in a way that is very resourceful and sustainable. You also, and many of these things were thought of 10 years ago in the design, trying to keep it simple. The other benefit that we have is that we've been able to avoid a wet tailings facility. So it's a stacked tailings and very safe. So coming back to the lessons learned, I think innovation, first of all, has to be solid, something that people are going to trust and believe in and invest in. And so for us, we had to be very careful in our planning. We talked earlier about starting with engineering, being very sure in planning where things are going to go, your engineering, your studies, and really being thorough and thoughtful about where you're going to go and understanding what's important to you, including sustainable goals. And keeping to those parameters so that you don't lose sight of them along the way are very important. I think for us, we built a large demonstration plant. It's very important when you have a new innovation, a new process, that you need to be able to demonstrate that it's going to work.
because there is going to be that initial skepticism, right? And so we did have that, and we produced a product that we sold into the electric vehicle supply chain. It's currently in batteries right now as we speak. So the lessons are, I think some of those aspects are the careful planning, the thoughtfulness, being true to those parameters around innovation, and looking for opportunities. We could talk to you about the Onça Puma low-grade stockpile as perhaps a great sustainable method of using the ore that can't go into the furnace, for example. So a few thoughts in our lessons learned. Yeah, perfect, thank you. Tony, falando um pouquinho mais sobre gestão de riscos e sustentabilidade na visão, né, da Appian, né? Quais são os fatores relacionados à pauta ESG que mais influenciam vocês na tomada de decisão e novos investimentos? Se você puder trazer também como que esses critérios, né, se relacionam com a pauta da COP30, acho que seria interessante aqui para o público, por gentileza. Claro, Dinei. Vamos lá. Bom, os nossos critérios de investimento, é claro que eles passam pelos hard topics, né, que é ter uma boa reserva, ter um bom ativo, mas indo à resposta dos fatores ESG, sem dúvida são eles que são os viabilizadores mesmo, são os habilitadores do investimento. Nós fazemos os nossos due diligence, nossas auditorias com focos muito específico, né, entendendo o modelo de gestão, entendendo a cultura organizacional. Alguns desses fatores, né, a cultura de segurança, que é inegociável para os nossos investimentos e ela precisa estar enraizada. Também a questão da governança, da transparência e prestação de contas, super importante no que diz respeito à governança. E no social, qual que é o legado, qual que é a forma de trabalho, o respeito às comunidades locais, o respeito ao território. Tudo isso pode realmente levar a uma não decisão de investimento. A Appian tem sido realmente muito criteriosa em relação a isso. Isso, se eu puder resumir tudo, é em cima do comportamento da própria equipe de gestão, né? Então, é avaliada a capacidade e as competências da equipe de gestão do ativo para poder executar. E aí vou pegar o que o Fábio trouxe aqui, né, da faca e do queijo, né? E hoje realmente a gente tem a faca e o queijo. Mas eu lembrei de um verso de Adélia Prado, que de vez em quando eu falo com a minha turma, né? Ela diz que não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Então, acho que a fome precede também a faca e o queijo, né? A fome, essa vontade, esse desejo, o comportamento que está na equipe é que vai realmente fazer e habilitar os investimentos. Isso não tenha nenhuma dúvida. Do nosso lado também da Appian, nós aumentamos ainda mais a nossa régua, né? A nossa régua já era muito alta. Recentemente, anunciamos um fundo com o IFC, né, International Finance Corporation. É um fundo de $1 bilhão para ser investido em mercados emergentes, com foco principalmente na África e na América Latina. Atlantic Nickel, né, o nosso ativo aqui no sul da Bahia, que tem um grande projeto, né, de conversão de mina a céu aberto para mina subterrânea. Será o primeiro ativo a já receber aportes desse fundo. Então, isso realmente atesta que os nossos fatores ESG estão muito bem alinhados, né? Porque talvez o melhor benchmarking hoje a nível mundial acredita realmente no nosso modelo de gestão, nos nossos critérios e como estamos executando os nossos projetos. Acho que tem muita coisa boa por vir aí. Feliz de ouvir os critérios, né, que vocês adotam para definir, né, ou priorizar os investimentos, né? E você também me perguntou sobre como isso alinha a COP30, né? Isso. Eu falei em não completar a resposta. Isso é muito alinhado à COP30, né? Na sessão de abertura da terça-feira, o Raul Jugman trouxe aqui algumas das principais pautas, né? Passando pela questão de descarbonização, a rastreabilidade, o compliance, essa questão da matriz energética limpa, nós estamos muito habilitados e com esse olhar. A questão do aumento da biodiversidade, que também não só
entendendo, fazendo monitoramento, mas promovendo a preservação de espécies, principalmente aquelas ameaçadas, fazendo todo o manejo, fauna, flora, para aumentar essa biodiversidade. Fábio também trouxe, né, palavras do Gustavo Pimenta ontem, como que a mineração é um veículo, é um motor de preservação, né? Eu até diria que mineração não pode ser sustentável, ela deve ser sustentável, né? É uma prerrogativa de negócio mesmo. Mais um dos elementos da COP30, da agenda, é a diminuição do consumo de água nova. Isso também está muito alinhado a essa busca de melhoria contínua e adaptação para as intempéries climáticas, que é algo também dentro da gestão de riscos dos negócios, e a mineração pode contribuir muito, fazendo amortecimento, né, de grandes chuvas, de grandes cheias, entendendo e melhorando a análise de dados meteorológicos, estações de monitoramento. Isso também, a mineração é um grande parceiro, sem dúvida. Obrigado, Tony. Nós havíamos preparado mais uma rodada de perguntas para cada um de vocês, mas acho que pelo tempo a gente não vai conseguir passar por elas, até porque as duas rodadas anteriores foram ótimas, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram ilustrar muito bem aqui para o nosso público. Eu vou pular agora, a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouco mais, Tony, sobre as oportunidades específicas para a COP30, né, e como que a indústria da mineração pode contribuir com soluções, né, concretas, de fato, para a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de começar com você, né, mas aqui a gente fique à vontade, aqui, os demais, para complementar as respostas, como eu disse lá no início, né? Como que você entende, né, que o setor pode se unir em torno de metas comuns, né, de redução ou, quiçá, de falar de carbono neutro? Acho que a gente precisa aumentar esse senso de coletividade, sem dúvida, né? A gente não controla o mercado, o que nos resta é controlar o custo, né? Nós que estamos aqui produtores de commodities, e a gente tem que trabalhar por eficiência. E os ativos da Appia não estão concorrendo, por exemplo, com os ativos aqui da Brasília Níquel, né? Nós vamos produzir níquel e vamos conseguir mercado para o níquel, claro, né? Não vamos influenciar o preço por causa disso. Então, o sucesso do projeto Piauí Níquel, da Brasília Níquel, é o sucesso da Atlantic Níquel, é o sucesso de toda a indústria. Então, acho que dentro dessa agenda da COP, esse associativismo, esse coletivismo, e aí o próprio IBRAM, né, defendendo pautas muito relevantes para a viabilidade dos projetos, né? Recentemente participei de uma discussão de um grupo de trabalho para a modernização da legislação de mina subterrânea, que ainda se ampara na CLT de 1943, né? A rigor, impedindo pessoas com mais de 50 anos de trabalhar no underground, limitando turnos de trabalho a 6 horas por turno, né? Eu estou entrando nessa pauta um pouquinho mais técnica, mas não fugindo da pergunta, porque acho que como setor, a gente precisa resolver essas questões, esses entraves, para que a mineração sustentável atraia mais investimentos e possa trazer mais mais ajuda na ponta mesmo, né? A mineração tem essa característica muito democrática de alcançar o interior, né? De levar desenvolvimento, e esses entraves, eles prejudicam muito. Então, discutir essas pautas coletivas, inovação através como o próprio Mining Hub, que também tem prestado um grande serviço ao setor, né? Desenvolvendo tecnologia e nos tornando mais eficientes, é o caminho realmente para a gente se unir e desenvolver. Obrigado, Tony. Demais colegas, fique à vontade para contribuir com essa questão. Fala, Eduardo. Eu adiciono, elaborando aí um pouco mais a questão da tecnologia, principalmente. Meu primeiro emprego foi na Vale em 2001. Se você falasse naquela época que você ia lavrar uma mina com 39% de teor de ferro, você fala, não é nem mina isso. Hoje em dia você pega 20 e poucos % de ferro e consegue fazer um produto. Se fosse vender um minério de ferro e eu lembro até hoje, na época da CSN, a gente começando a fazer um mercado para exportar minério de ferro a 58.
E eu, diretor do pós, na época, falei, eu até passo isso no meu porto, mas só de noite. Eu não tenho coragem de colocar isso no navio de dia, porque eu não quero que ninguém veja. E hoje em dia, 58, você joga dentro do alto forno e sai aço. Então, o avanço tecnológico que permite cada vez mais explorar minérios de menor teor, que antigamente ia virar uma pilha de estéreo, e que ia demandar uma movimentação muito maior para tirar o output daquela quantidade de metal. E aproveitar melhor as jazidas, né? Completamente. O Travis estava comentando sobre o uso completo do corpo mineral do níquel. A operação da Taboca, a nossa relação estéreo-minério é 0,00000 qualquer coisa. Porque o nosso teor médio de alimentação de estanho é 0,18%. Então, tudo é minério. Tudo é minério. E a gente processa. Antigamente não processava. Então, essa busca por cada vez mais tecnologias que permitem você tirar mais com o mesmo input, acaba tendo um footprint final muito menor e gerando a mesma quantidade de produto. Então, acaba esse pacote inteiro ajuda a descarbonizar, ajuda a gerar mais empregos, porque uma área que, de repente, tinha um ativo mineral que não era explorado, agora tem. As minas estão onde elas estão, então elas são mais democráticas. Você vai, já tem alguns bilhões de anos que isso está decidido, e você vai explorar comunidades que talvez não teriam uma outra fonte para poder economicamente se melhorar. Então, uso de água, a tecnologia também, quantas operações a seco a gente já viu hoje em dia, antigamente não existia. Então, a tecnologia, ela traz muito aporte para todos os compromissos, todos, sem nenhuma exceção do que a COP coloca em pauta. Sem sombra de dúvida, a tecnologia, mas hoje as empresas nem todas estão no mesmo nível de maturidade, de conhecimento e também financeiro. Eu vejo um grande desafio a gente pautar, sim, tecnologia, mas uma tecnologia acessível, né? Esse é um grande desafio para a indústria, né? E aí o investimento em P&D é fundamental, né? E a gente ainda acho que está bastante carente disso. Não só, tem muita tecnologia, sim, tem, mas a tecnologia é restrita, na maioria das vezes, a grandes organizações por causa do seu custo. Como baratear essa tecnologia, né? Acho que fica uma pergunta aqui para nós, né? Fábio, você quer contribuir com esse tema? Não, eu ia só complementar. Hoje tem até um mercado e o índice de minério de 58%, né? Naquela época era impossível, né? E da mesma maneira, né, nesse contexto, né, se você falasse em 2001 em uma mineração sem rejeito, o que você ia ouvir? Você está sonhando, isso não é possível. E nós estamos vendo hoje com as tecnologias é cada vez mais possível, né? Estamos cada vez mais perto disso. Na Vale estamos produzindo já 85% do nosso minério sem uso de barragens, né? 85% da produção de minério de ferro. Então, hoje as tecnologias estão aí e volto naquela pergunta que você me fez. Eu acho que temos que ter um protagonismo também nosso de buscar essas parcerias com as instituições de pesquisa, instituições de ensino, né? Tem muita gente aí desenvolvendo muita coisa, né? E nós temos que, como setor, né, temos que saber ouvir também, né? Temos que dar uma voz para essa turma, investir em mais testes, um pouquinho mais de escala piloto, né? A tecnologia que nós estamos testando em Salobo, né, que não estamos testando, já é aprovada, a CPF, o Coarse Particle Flotation. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, como assim? E já é uma coisa que é realidade de várias operações, né? E pegando o ponto do Eduardo, toda vez que você aumenta a sua produção, na verdade, você está com um consumo específico menor. Você está produzindo mais, consumindo menos energia e muitas vezes menos água, né? Então, o aumento da produção também é um passo rumo à descarbonização, rumo a uma produção cada vez mais sem rejeitos. Só pegando o gancho, Fábio, de institutos de pesquisa, desenvolvimento, o Cimatec aqui na Bahia faz um trabalho fantástico e nem todos conhecem o trabalho que é feito aqui na Bahia pelo Cimatec.
Então, aproveitando aqui, convido, né, a todos os colegas, né, se tiver a oportunidade de conhecer o trabalho que é feito aqui. Mark, como que você entende que o setor pode se unir aí em torno de metas comuns, visando, né, uma redução da emissão de carbono e, quem sabe, podermos nos orgulhar daqui um pouco tempo de falar de carbono neutro na indústria da mineração? Well, it certainly requires an industry commitment to do that, and then you have to act and lever off the actual opportunities for decarbonization and other sustainable goals. I think depending on the company you're at and the process they use, the opportunities are going to be very different. I mean, you could talk about how iron ore from Vale can help bring better decarbonization in the steel mills globally, right? You could talk about how in our project we have a very low CO2 intensity with the opportunity to continue to decrease, including through carbon capture. Then you could go to other industries and how they can, where the opportunities are. But it really does require an industry commitment and where every participant is behind it and looks for their own opportunities. Clearly, an industry assistance to that goal or other partnerships that assist that goal would be a tremendous help, right? I think you could take a look at the potential funding available through BNDES and FINEPE and other international sources where you can tap into, hopefully, funding to advance some of these goals as well. I know, for example, we are looking at potential funding opportunities, for example, in carbon capture. I think we have to scour these opportunities and these potential funding partnerships can really open up doors for these opportunities as well. Perfeito, pessoal. A gente está chegando no final, tem algumas perguntas aqui, e tem uma pergunta que a Maria fez, que eu gostaria de conversar com você, Mark, até para você trazer uma visão de fora de como que isso é tratado no Canadá, na América. Quais são os maiores desafios para reduzir o afastamento, a distância entre a indústria e as universidades em relação à mão de obra jovem, aos jovens? Qual que é a sua visão sobre esse tema? A gente falou um pouquinho sobre isso aqui durante o talk show, mas essa pergunta acho que é muito alinhada a um dos principais desafios que nós temos, que é a questão da mão de obra. It is a tremendous challenge, and my colleagues here have talked about the challenge of finding people for the future, whether it be local workforce in a remote site that we face, or whether it's the future leadership and engineers and et cetera. It clearly is a massive challenge, and you could see in my country, in Canada, for example, you had some great mining and engineering schools that quite frankly, the young students coming in are not selecting these areas for study. They're still there, but they're under threat of decline unless there is support and attraction. Part of it is we have an obligation to try and emphasize the importance of what we do for our future, for our countries, for the social benefits we can bring to our communities. That's what will bring purpose to our companies and purpose that attracts employees. It's a vision that we have to get across, and I do see in the past few years some important strides in that regard, but we have a lot more to do because we do need to get those students into those professional training sections, the mining engineering schools, the metallurgy schools, et cetera. We really need to put those students in those seats. Obrigado, Mark. Acho que são várias perguntas aqui, pessoal. Infelizmente não vamos conseguir todas, mas acho que a gente pode explorar um pouquinho mais esse tema. Tony, acho que você quer falar um pouquinho disso, depois os dois colegas, o Fábio e o Eduardo também. Rapidamente, só para a gente ir caminhando para o fechamento. Sim, acho que é super importante estreitar realmente as universidades da indústria. Na Atlantic Nickel a gente tem um programa de portas abertas, temos programas, né, para
para a contratação dessa mão de obra, de estagiários, programas de estágio, realmente para incentivar. Iniciativas como essa do IBRAM, hoje aqui abrindo, né, a casa, a exposição para essa próxima geração, também vem ao encontro disso tudo que a gente precisa realmente fazer para demonstrar esse setor e transmitir esse orgulho que nós temos realmente pela mineração e pararmos assim de sermos tolerados para sermos desejados, né? Eu já dei o crédito ao Bruno Pelli, que foi de quem eu escutei isso a primeira vez. Eu acho que é um compromisso de todos nós também nos esforçarmos na direção da próxima geração para que eles possam vir para o setor. Perfeito. Fábio, Eduardo. Concordo 100%. É uma necessidade, não adianta a gente ficar dizendo que não tem gente interessada se a gente não abrir a porta também para quem está interessado. Né? Nós temos na Vale Metais Básicos não só o programa corporativo de trainees, mas nós temos dado oportunidade, por exemplo, na cidade de Paraupebas, fazendo trainees operacionais em parceria com o Senai. Né? O Senai desenvolve um trabalho aí em todo o território nacional maravilhoso. Né? Nós fechamos uma parceria onde nós pegamos pessoas ali da comunidade, oferecemos um treinamento, a capacitação e damos oportunidade para eles em nossas operações. Então, não só nos grandes programas, mas só complementando também, agindo localmente, complementando também aquele programa que eu falei das vilas para as nossas operações, né, onde nós vamos abrir as portas para os jovens que estão interessados e para aquelas pessoas também, pegando um ponto do Eduardo, as pessoas que estão ali sem uma capacitação, sem condição de passar num teste, né, nós fizemos um programa próximo à Saloma, onde contratamos vários auxiliares de montagem de andaime, por exemplo. Pega a pessoa para fazer um auxiliar de mecânica e oferece um curso para ele. Então, as oportunidades são muitas. Nós, na Vale Metais Básicos, acreditamos muito em colaboração. Temos perseguido essas parcerias com o poder público e com entidades como o Senai, para exatamente conseguir fechar esse gap. Ótimo. Obrigado, Fábio. Vamos lá, Ruba. Bom, eu acrescentaria, essas ações elas são fundamentais, mas continua sendo a gente indo lá e buscando. Como é que a gente faz para as pessoas quererem vir, que é o grande desafio? Eu coloco duas pautas aqui. Uma, você comentou, a gente comunica mal, e aí reforço, é a minha percepção, a gente comunica mal porque a gente tem medo. Porque se a gente for lá comunicar as coisas boas, alguém vai jogar na cara, mas e o evento? E o evento não vai voltar atrás. Então, acho que a gente tem que assumir, fazer a meia-culpa que tiver que fazer, como indústria, e mostrar que daqui para frente é diferente. E aí, para reforçar que daqui para frente é diferente, é trazer elementos que até pouco tempo, dentro da nossa indústria, não eram tão valorizados. Propósito. Na Taboca, a gente está numa jornada aí, de reforço de propósito, não faz muito tempo, e a gente colocou lá que a Taboca, ela melhora a vida transformando minerais em bem-estar. Por que ela melhora a vida transformando minerais em bem-estar? Porque hoje eu consigo fazer uma ligação de celular com uma família minha que mora no Japão, porque tem tântalo, porque tem nióbio, porque tem estanho, porque tem níquel. Se não fossem esses elementos, eu não aproximava as famílias. Então, eu não produzo estanho, eu aproximo as famílias. Eu consigo sair lá de São Paulo e vir participar da Expo Zibram chegando no mesmo dia, porque eu venho de avião. Então, eu encurto a distância das pessoas. Eu não produzo o nióbio que vai na turbina ou o alumínio. Eu encurto a distância das pessoas. E a hora que a gente vive isso, primeiro é o nosso exercício, da gente acreditar e viver isso. E mostrar para a sociedade qual que é o propósito, e a sociedade está cada vez mais forte nisso. Qual que é meu papel nisso? O que eu vou ganhar com isso? Não financeiro, de realmente realização. Então, passa por essa questão mais soft, que a mineração demorou para perceber, mas que tem um valor enorme, gigante. Então, realmente, cada vez mais, botar isso na pauta, para o cara ouvir o discurso e falar, eu quero trabalhar nesse lugar.
E não eu chegar para ele e falar, ó, eu sei que você não tem emprego, vem cá que eu vou te ajudar. Isso faz parte e é obrigação nossa. E ajuda demais a gente, porque é mais fácil contratar quem está ali perto. Ele já mora ali, ele está satisfeito ali. Mas eu quero trazer quem está de longe. E ele quer vir para cá, não eu vou convidar. Então, é um trabalho longo, é uma questão até de mudança de imagem, que talvez não vai ser a nossa geração que vai terminar, mas a gente pode começar. A gente pode começar e os jovens que estavam lá fora visitando, eles acabam de pavimentar. Vamos trabalhar para ver isso, né? É isso aí. Eu ia falar para não esquecer do cobre nessa ligação sua aí, não. Não pode, né? E Não se a pode pessoa não esquecer. puder ligar, ela vai usar um carro elétrico para chegar lá, que vai ter cobre também. Não, bacana. Eu queria, antes de nós irmos para o encerramento, chamar aqui a Cíntia, que tem uma novidade para nós. Por favor, Cíntia. Gente, que excelente painel tivemos aqui. Obrigado aos nossos executivos. Vocês fazem a diferença na mineração do Brasil. E eu acho que quando a gente valoriza também, né, o corpo técnico que temos todos, né, dentro de casa aqui, é muito bom. Quero complementar, aqui é o tema que eles trouxeram agora. O IBRAM lançou essa manhã, mas foi no palco silencioso, por isso que a gente pediu para repetir agora. O outro QR Code, por favor. O estudo com o IBRAM e o CETEM, o segundo livro do IBRAM sobre minerais críticos e estratégicos, a gente traz um mapeamento de 19 tipologias minerais, desde a fase de exploração mineral até o roadmap tecnológico, a economia circular, né, ou seja, a recuperação de materiais. Troca o slide, por favor, é o QR Code do IBRAM. Então, a gente traz aqui um passaporte para o futuro, é uma linguagem que o nosso querido presidente Raul Jungmann vem utilizando, que o Brasil tem aí uma oportunidade, que é o passaporte para o futuro. Que mundo nós estamos deixando para as futuras gerações, né? Que recursos minerais estamos deixando para as futuras gerações. Então, convido todos a baixarem o e-book, já está no site do IBRAM, a gente já vai colocar a técnica de vídeo aqui. Estou só aguardando a projeção. É o mesmo arquivo que estava esse slide. O próximo, por favor. Isso. Então, está disponível para... Deixa esse em tela, por favor. E quero também, já que eu falei de Raul Jungmann, vou fazer igual o Raul Jungmann. Eu vou convidar todos os autores desse trabalho, por favor, que subam ao palco, para a gente fazer uma salva de palmas para eles, que são diversos pesquisadores. A gente tem uma contribuição, pode subir, Luciana, Cláudia Salles, Júlio Neri, Lúcia Contador, Silvia França, Roberto Xavier, Renato Siminelli. Cadê? Quem mais que a gente viu presente aí? A gente tem que valorizar a pesquisa nacional, gente. Cadê o Renato? E eu vou pedir para a Lúcia para falar o nome dos colegas do CETEM. Vai lembrar? A lista. Vocês têm meia hora para eu ler o nome de todo mundo? Bem, gente, é um prazer enorme. Vou ler o nome de todo mundo aqui. É um orgulho muito grande. Obrigada, Júlio. É um orgulho muito grande. Eu vou aqui nominalmente agradecer, então, a Luciana Contador, minha colega aqui do CETEM, Luciana Mofatti, Emanuele Freitas, Jorge Boeira, Roberto Xavier, Renato Siminelli, Neilton Fidelis, Geraldo Góes, Fernando Castro e os colaboradores Luciano Basto, Roberto Farias, Alice Melo, Ana Fátima Valente e Luísa Reckziegel. O nome de cada um, muito obrigada. Mas por trás de cada um conhecimento que eu disse, foi uma curva, né, de aprendizado, e eu espero que a leitura, e muito mais do que isso, que vocês tenham orgulho do que a gente conseguiu trazer ali do cenário brasileiro. Então, o cenário mineral brasileiro, a gente tem um grande potencial, um enorme potencial, todas as mesas aqui detalharam, mas esse estudo, eu acho que trouxe pela primeira vez
essa consolidação e avançando, então, agora para o que a gente tem de entendimento de minerais críticos e estratégicos, e certamente é um conhecimento que o IBRAM proporcionou essa consolidação e que sejamos, então, dignos agora de melhorar a cada ano. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. A gente anuncia também o segundo estudo, agora, por favor, o próximo slide, o QR Code. Também um estudo de minerais críticos e estratégicos, mas sobre o aspecto da demanda. É uma grande pergunta que a gente tem. O outro QR Code, aquele de fundo azul, por favor, do SEBRE. O SEBRE está lançando, semana que vem, ele trouxe uma prévia aqui para a gente não perder a oportunidade da Exposibram, feito em parceria, né, com esses diversos parceiros aqui, o Serviço Geológico, o Senergia, o próprio CETEM, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério de Minas e Energia, patrocínio da Vale, a BHP, apoio da BNA, parceria com CSIRO, né? O que é aquele? E eu não estou sabendo ler. E o próprio IBRAM, que o nosso estudo aqui com o CETEM foi subsídio, né? O ponto de ICS. Foi subsídio para a gente partir para essa informação dos minerais para a transição energética. Então, ele traz um outro aspecto, a metodologia Blues, tá? Tem toda uma explicação sobre o que é essa metodologia, e nós estamos levando esses 2 estudos para divulgação na COP30, porque a mineração está muito presente na COP30. Alguns de vocês, essas empresas que estão aqui no palco, temos ciência que estão presentes na COP30. Então, esse é o segundo estudo, então a gente está levando informação de qualidade para o público, né, que estaremos interagindo na COP. Então, está aí lançado, disponível. Muito obrigada, Ednei, por esse espaço. Obrigada. Parabéns, pessoal, pelo estudo. Vamos prestigiar, né? Acessem aí os QR Codes e vamos prestigiar os nossos e as nossas colegas com essa contribuição deles para nós. Bom, a gente parte para o encerramento, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês, pela atenção aqui dispensada conosco nesse talk show. Foi muito bom ver aqui o público acompanhando de perto. E aos colegas Eduardo, Fábio, o Mark e o Tony. Eu saio daqui nutrido de bastante conhecimento, aprendi muito com vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que o público geral também aproveitou muito. Obrigado pela disponibilidade de vocês de participar desse talk show e obrigado principalmente pela presença de vocês aqui na Exposibram, fazendo esse espetáculo aqui conosco nessa semana aqui na Bahia. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima.